E aí, seus figuras, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 10 pontos super importantes que vocês devem considerar na hora de escolher uma interface de áudio, uma interface USB, uma placa de som para você montar o seu home studio, ou se você estiver fazendo um upgrade da sua placa de som, o que você precisa se atentar antes de investir. E esse vídeo faz parte de uma série onde eu explico passo a passo como escolher cada um dos equipamentos do seu home studio, desde como você planejar o seu investimento a longo prazo no seu home studio, até escolher sua interface, seu microfone, seu controlador MIDI, seu computador, o software de gravação e produção musical, suas caixas de som, seus fones e tudo mais que você vai precisar no seu home studio. Então, para você não perder nenhum dos vídeos e conseguir montar o seu home studio com a melhor eficiência, gastando o mínimo possível, tirando o melhor som, se inscreve no canal, deixa o like para eu saber que você está curtindo essa série. Também deixa no comentário qual é o próximo vídeo que você quer ver da série, porque eu ainda não fiz todos, então vou fazer de acordo com o que vocês querem ver. Também deixa no comentário o que você está pensando em comprar, o que você está pensando em investir, e lembra de clicar no sininho para receber as notificações, porque toda vez que você se inscreve, dá comentário, dá like, o YouTube sabe que você está gostando desse vídeo e aí me ajuda a entender qual tipo de conteúdo você está gostando. E se você não me conhece, meu nome é Cris, sou criador do site cursão.com.br, onde eu ensino videoaulas como gravar, editar, mixar, masterizar. Dá uma passada no meu site para você aprender produção musical. Se você não puder investir, não tem problema. Dá uma passada no meu mini curso gratuito que você vai encontrar aqui embaixo. Se você puder investir agora, aproveita que o meu curso de produção musical completo está com uma promoção imperdível por tempo limitado. Vou deixar o link aqui embaixo. Então a primeira coisa que você precisa se atentar antes de comprar a sua interface de áudio é o número de entradas. Eu vou usar o meu guia de como montar um home studio para dar alguns exemplos. Eu vou deixar um link na descrição se você quiser ver o guia com calma para saber tudo que eu recomendo, quais são as marcas, os modelos e quais as notas que eu dou para cada um desses equipamentos. Também tem alguns cupons de desconto e links para os lugares mais baratos. Então dá uma passada nesse link. Então nessa página tem uma breve descrição do que você precisa saber antes de escolher uma placa de som. Nesse vídeo eu vou explicar o que você precisa saber para escolher qualquer placa de som. Pode ser que essa placa de som que você está querendo escolher não esteja aqui nas placas que eu analisei e dei uma nota. Não tem problema, você vai ter capacidade de escolher qualquer placa de som, sabendo se os recursos que ela tem vão ser suficientes para você, porque existem várias marcas e eu não analisei todas as marcas, mas essas são as marcas que eu já analisei e que eu já dei uma nota e que também tem um custo-benefício aí, ou tem uma qualidade bem boa. Mesmo que você já tenha, você vai conseguir avaliar se ela é uma placa que vale a pena você continuar ou se você precisa investir em uma outra placa, beleza? Então, começando aqui, a primeira coisa que você tem que ver é o número de entradas ou o número de pré-amplificadores, porque quando você compra uma placa, muitas vezes ela vai ter lá a 1810C. Normalmente, os dois primeiros números quer dizer o número de entradas e os dois últimos números é a quantidade de saídas. Então, se você olhar para essa placa aqui, você vai assumir que ela tem 18 entradas e 10 saídas. E C, nesse caso aqui, que é USB-C, não é USB-A, é aquele USB mais novo que você encontra nos celulares mais novos e nos computadores mais novos, que também é a mesma entrada do Thunderbolt 3. Mas cuidado, porque USB-C também pode ser Thunderbolt 3. Na verdade, a conexão é a mesma, o cabinho é o mesmo, só que a tecnologia é diferente. Então, se você tiver uma interface Thunderbolt, como essa aqui, por exemplo, que é a que eu tenho, Universal Audio Arrow, ela é Thunderbolt. Se a entrada do seu computador não for Thunderbolt, se ela for USB só, a interface não vai funcionar. Mas a entrada Thunderbolt, ela aceita sim USB-C, beleza? Digamos que você escolheu essa interface, você vai perceber que ela tem 4 prés na frente, e aí se você olhar atrás, ela tem 1, 2, 3, 4 entradas. Aí a gente tá falando de 8 entradas. Cadê as outras 10 entradas? Porque o nome dela é 18, né? Bom, aí que tá a pegadinha, né? Você tem aqui duas entradas SPDIF, que são entradas digitais, 10, e aqui do 11 ao 18, uma entrada de ADAT. Então essas são entradas sem pré-amplificadores e sem conversores analógico para digital. Então você precisa de um conversor e um pré para conseguir usar essas entradas. Você tem que expandir a sua placa com outros equipamentos e cabos para conseguir usar essas entradas. Então você tem que entender o que cada interface te proporciona, e aí essa interface aqui, ela só vai te proporcionar 4 pré-amplificadores. Ou seja, para você gravar instrumentos, microfones, são só 4, não são 18. Muito importante você entender isso. Esses 4 prés que você tem aqui na frente, eles são combos. Eles podem ser microfone, linha, e os dois primeiros podem ser microfone ou instrumento ou linha. Então, é muito importante você saber o que a sua placa te proporciona. O nome vai te dar uma dica, mas sempre olha mais a fundo para você ter certeza que você entende o que a sua placa está te proporcionando em número de entradas. E aí a gente tem o segundo ponto que a gente tem que falar, que é o número de saídas.
Da mesma forma, a gente viu que ela é uma 1810, então ela tem que ter 10 saídas. Vamos ver quantas saídas analógicas ela tem. Então a gente tem aqui a saída 1 e 2, que é o main out, 3, 4, 5, 6 saídas analógicas só. Só que você tem duas saídas de fone. Essas duas saídas de fone, elas provavelmente estão espelhando 1 e 2 e a 2 deve estar espelhando 3 e 4. Normalmente você consegue configurar isso com algum software que vem junto com a placa para você, por exemplo, usar a saída de fone 2 no 5 e 6. Só que a gente está vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 saídas analógicas. Só 6 saídas analógicas. E aí as outras provavelmente vêm dos digitais. Vamos contar e ver se a gente consegue descobrir se faz sentido. Então a gente tem mais duas aqui, a gente tem 8, e aí o ADAT deve proporcionar só 2 saídas digitais. Normalmente ele pode proporcionar o mesmo número de entradas para o mesmo número de saídas. Eu teria que analisar mais a fundo, ler o manual, entender direitinho, mas a princípio me parece que é isso. Então a gente tem 6 aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Pode ser que a saída de fone esteja contando como uma extra, um 9 e 10. Mas, enfim, deu para você sacar que para você entender quantas saídas tem uma placa de som, você tem que realmente ir mais a fundo, provavelmente nas especificações. Você pode vir aqui em Features e aí você vê exatamente o que ele tem. 8 outputs, na verdade. Na verdade, mesmo tendo 10, tá falando que são só 8 outputs. Por isso que é muito importante você ler, porque essas convenções, elas não são convenções, na verdade. Algumas empresas usam esses números, mas outras usam de forma meio que estratégica para tentar te convencer a comprar, mas agora que você tem o conhecimento, você consegue descobrir o que a empresa que está vendendo essa interface está te oferecendo e o que ela está falando para você. Então, esse é o segundo ponto, o número de saídas. O que você vai fazer com o número de saídas? Bom, você precisa de um par, pelo menos, para colocar suas caixas. O ideal é que você tenha um segundo par, se você quiser fazer uma mix independente para um músico. Então, se você vai mixar lá e você está no control room, que é a sala de gravação, e você tem uma outra sala e você quer mandar uma mix para o músico que está gravando e ele quer ouvir só a voz dele e guitarra e você quer ouvir a banda inteira, você só consegue fazer isso se você tiver um par de saída extra. Agora, se você quiser tocar ao vivo e cada um dos músicos ter uma mixagem independente, você vai usar essa placa de som que hoje em dia muita gente usa para tocar ao vivo e ter tudo digital no software e ter todos os seus retornos e mandadas de retorno, de efeito e de tudo mais, tudo no software, você pode, mas você tem que ter várias saídas. Por exemplo, a minha banda tem 6 músicos, se a gente quiser ter 6 retornos individuais, a gente tem que ter pelo menos 6 saídas, daí a gente vai ter retornos mono. Isso tudo é um pouco complicado, mas não se preocupa, se você realmente precisa disso, você vai ter que ir a fundo e se você fizer o meu curso de produção musical completo, você vai aprender isso tudo passo a passo. A gente já falou de como identificar o número de entradas e o número de saídas. Só que quantas entradas eu preciso? Bom, depende de quantos canais você quer gravar ao mesmo tempo. Se você quiser gravar uma bateria, você precisa de pelo menos 4. É lógico que ter mais canais para gravar bateria é melhor, mas pelo menos 4 é o mínimo. Agora, para você gravar só a sua guitarra, você pode gravar 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes sua guitarra, canal por canal. Ou voz, você vai gravar primeiro a guitarra e depois a voz. Então não tem problema nenhum você gravar individualmente se você só tiver um canal ou 2 canais. A grande maioria das interfaces mais baratas iniciais, elas têm 2 canais. Sendo que quando você vai escolher o canal, a diferença dessa interface aqui para de baixo é que o primeiro canal, ele é só de microfone, o segundo é só de instrumento ou linha. Já nessa aqui, que tem o mesmo número de canais, você tem um pré que é de microfone ou instrumento ou linha e o segundo pré, se não me engano, é só de microfone e linha, não é de instrumento. Mas você tem mais versatilidade. Apesar das duas terem 2 canais, nessa aqui de baixo você tem mais versatilidade. Então é importante você ver quais são os tipos de conexões, o que você vai gravar ao mesmo tempo e o que você precisa em termos de saída. Terceira coisa que eu olho numa interface, e o que eu tô falando é em ordem de prioridades, tá? A terceira coisa seria volume independente de fones de ouvido. Porque veja bem, nessa interface aqui você só tem um controle de volume, ou seja, o volume das caixas é o mesmo volume dos fones. Já nessa aqui você tem 2 botõezinhos aqui de volume, um seria das caixas, o outro seria dos fones. Eu altamente recomendo você ter 2 volumes, porque você ter um volume só é muito desconfortável. E muitas vezes, quando a interface só tem um botão de volume, quando você pluga o fone, ele corta o som das caixas. Ou pior, se ele não corta o som das caixas, se você quiser gravar o seu instrumento, um violão, um microfone, para não ter microfonia e para não vazar, você tem que ir lá e desligar a caixa. Se a caixa tiver um botão de liga e desliga lá atrás, é mais chato ainda.
Então, pensa bem na hora de investir na sua interface, que esse é um recurso que eu acho muito importante. Junto com isso, tem também a qualidade do amplificador de fone. A gente tá falando até agora de recurso, a gente viu no review da Behringer, o Foria UMC404, que ela tem uma interface legal, que tem bastante recurso, só que por ela ser uma interface barata, a Behringer usa componentes mais baratos, logo a qualidade do amplificador de fone, na minha unidade, era bem ruim. Eu já tive outras interfaces da Behringer, onde a qualidade do pré-amplificador era bem ruim, tinha bastante ruído. Nessa não, essa qualidade dos prés é legal, só que a saída de fone não tem qualidade. Essas que eu recomendo aqui, normalmente elas têm um nível mínimo de qualidade, e aí ela tem a nota, né, o que vai te ajudar a entender a qualidade, porque recurso é uma coisa, qualidade é outra, tá bom? Uma outra coisa que eu levaria em consideração também, que seria o quarto ponto, seria a qualidade dos prés, porque não adianta nada você ter um pré super ruidoso e aí qualquer coisa que você coloca soa super barulhento. Em geral, a qualidade dessas interfaces que eu tô mostrando aqui no meu site, elas são ok, aí você vai ver a nota, né, entre uma e outra, mas os recursos você já sabe escolher, e aí a qualidade não muda muito entre uma placa e outra na mesma faixa de preço, tá? Então, às vezes a galera fica muito presa em termos de, qual que é melhor, qual que é pior? Cara, se as duas interfaces estiver custando mais ou menos o mesmo preço, você não vai ter uma diferença de qualidade grande, porque eles provavelmente usam os mesmos componentes. Então, o que vai mudar aí, o design, os drivers. Então, se você vai ver uma interface com mais recurso, mais barata, ela tem que ser de menor qualidade. É difícil você ter mais recurso e ter mais qualidade. E é isso que eu tentei explicar no review que eu fiz da Behringer. Ela tem 4 canais, 4 prés, e ela é mais barata que outras interfaces que tem 2 prés. Então, como é que uma interface vai ter mais recurso e ser melhor? Não tem como, né? Às vezes a gente encontra uma coisinha ou outra, mas no geral, você vai ter que escolher se quer recurso ou se quer qualidade. A próxima coisa que a gente vai falar é suporte, garantia e marca. Isso para mim é muito importante, porque quando você tem uma experiência boa com uma marca, você nunca esquece. Se você tiver uma experiência ruim com essa marca, eu tenho certeza que você nunca mais vai querer comprar essa marca. E pode ser que você nunca tenha uma experiência ruim com a marca, que nunca dê problema, e se der problema, se tiver um suporte, eles vão resolver o seu problema. Então, leve em consideração isso, pesquisa qual que é o suporte da marca no país. Como eu tô no Canadá, eu só posso falar do suporte que eu tenho no Canadá, e por enquanto, essas marcas que eu tô mostrando aqui tiveram um suporte pelo menos aceitável aqui no Canadá. Porque, querendo ou não, você vai ter problema com equipamento de áudio mais cedo ou mais tarde. Todo mundo tem, eu já tive, e sempre pinta uma coisa nova. Então, assim, esteja preparado e invista em marcas que você confia. Uma marca que muita gente me pergunta dos equipamentos, mas e essa marca da M-Audio, você gosta? Cara, eu não gosto da M-Audio, porque a M-Audio começou a dar muito problema no Brasil, quando eu ainda morava no Brasil, e a M-Audio foi comprada pela Avid. E a Avid é uma marca que eu não gosto, porque é uma marca, a marca que faz o Pro Tools, eles são super desonestos com os consumidores, as ações estão caindo pra caramba. Sempre tive problema com essa marca e fui por muitos anos refém do Pro Tools, porque foi o software que eu comecei a usar, eu usava nos grandes estúdios. Então, assim, é uma marca que eu não gosto, que tudo que é da Avid, eu não quero saber. Parece que agora eles melhoraram. Teve um aluno meu que me disse que eles foram comprados por uma outra empresa. Eu não chequei isso, mas mesmo assim, a experiência que eu tive foi muito ruim. Então, eu nem olho pra M-Audio, eu nem considero M-Audio. Quando alguém me pergunta, eu falo, eu não gosto da marca, mas os recursos dessa interface aí pode ser ok. Então, continuando aqui, se você olhou a garantia, a marca e o suporte, a próxima coisa seria a conexão. Se é USB, USB-C, Thunderbolt, se é FireWire. FireWire é uma tecnologia antiga, então muita gente me pergunta, vale a pena porque encontrei essa barata? Cara, FireWire tá desatualizado, tá descontinuado. Então, assim, se tem um computador que já tem FireWire, pode ser que funcione legal para você, mas é uma tecnologia que dava bastante problema, apesar de ter sido uma tecnologia que foi a principal em termos de interfaces por muitos anos, mas hoje em dia a tecnologia mudou, então a gente está voltando para o USB ou indo para o Thunderbolt, tá? Então, nada contra FireWire, já tive várias interfaces FireWire, mas meu computador já não tem mais FireWire, então eu não compraria o FireWire, a não ser que meu computador já estivesse muito quebrado e fosse a interface super legal que eu posso comprar. Se é o que você pode comprar, é o que você pode comprar. Beleza? As outras entradas é uma questão de saber qual é a conexão que você tem, tá? Não muda muito em termos de USB para USB-C. Normalmente essas interfaces que vêm USB-C já tem um cabo adaptado para o USB mais antigo. Então, é mais uma questão da conexão que você tem no seu computador. E o Thunderbolt também passa energia. O USB passa, mas o Thunderbolt passa mais energia. É uma tecnologia diferente. Então, você tem que pesquisar um pouco a tecnologia para saber o que você quer em termos de conexão. Mas em termos de som, normalmente não muda nada,
Pode ser que uma é mais rápida, tem mais ou menos latência, mas não necessariamente é a conexão que vai definir isso, tá bom? A próxima coisa é o design. Se você está procurando uma interface inteligente, uma interface que tem um design bonito, inteligente no sentido, onde está a saída de fone? Uma coisa que eu detesto nas interfaces da PreSonus é que a saída de fone é lá atrás. Eu acho isso muito estúpido, porque eu tô a grande parte do tempo mexendo aqui na frente, colocando e tirando meu fone, eu não quero ir lá atrás. Mas ela tem outros recursos que são importantes, que às vezes são até melhores do que de outras marcas. É uma coisa que você tem que considerar o quanto isso é importante para você. O design, o tamanho do botão. Já mostrei interfaces que onde estava escrito, inclusive era da PreSonus, há uma linha antiga da PreSonus, que onde estava escrito o nível do pré e a ordem onde eles estavam, sempre me confundia, não conseguia ver. Eu mexia no pré achando que eu estava mexendo no outro. Então tem que tomar cuidado com isso também, ver o design, se é um design que você vai gostar, tá? Dá uma pesquisada e dá uma pensada nisso tudo. Eu gosto muito do design e da usabilidade da minha interface da Arrow. É uma interface de 2 canais e é muito mais cara do que as outras interfaces, porque tem essas coisas em consideração. Design, o nível de graduações que tem no meter é muito melhor para você fazer estrutura de ganho. Você pegar uma Behringer ou uma interface que nem, sei lá, essa aqui, ó, você tem menos graduação, mas você tem alguma. Essa aqui você não tem nenhuma graduação, você só tem uma luzinha. Então assim, quando você tem um design mais pensado, um pouco melhor, faz a diferença no seu dia a dia. Como eu já sou profissional, eu já trabalho com isso há anos, eu quero o que tem de melhor e para mim isso faz a diferença. Só que você vai ter que pagar mais por isso, tá bom? A oitava coisa seria os softwares que essa interface inclui. Uma das coisas que tem na UAD, que ela tem um processamento interno dela, que você pode usar os plugins da Universal Audio para processar o seu áudio sem precisar usar o seu computador. Então esse é um recurso extra que para mim vale muito a pena, e também a quantidade de plugins top de linha que vem quando eu compro essa interface, eu levo em consideração. Não é toda a interface que vem com software, mas algumas delas vêm. As Focusrite vem com pacote de plugin, essa PreSonus aqui também vem com pacote de plugin, vem com o Studio One Artista, que é uma DAW, um software de produção musical. Então isso tudo você tem que considerar, porque software custa caro e você vai precisar de um software de qualidade para fazer as suas produções. Eu compro todos os softwares, não uso nada pirata, então eu tenho que colocar na equação o que eu vou usar, o quanto eu tô ganhando de valor nesses softwares que vem junto com essa interface. Inclusive eu até faço um vídeo onde eu falo sobre um pacote da PreSonus que tem um monte de software legal que vale mais a pena do que o pacote da Focusrite. Daí eu comprei esse pacote para testar para vocês e eu percebi que a interface tinha problemas no pré-amplificador, nem era tão legal assim. Então veja bem, a prioridade do pré tá lá em segundo, o software tá aqui em nono. Então depois que eu testei e vi que o pré não era tão bom, ela caiu no meu conceito, né, a interface ou aquele pacote, e o software não é tão importante nesse caso quanto é a qualidade do pré. O nono ponto são os recursos exclusivos. Como eu já mencionei, a UAD tem um processamento interno, esse é um recurso exclusivo dessa interface. Pode ser que outras interfaces tenham, mas não seja tão bom quanto o recurso da Arrow. Essa interface aqui, que é uma mesinha de som, tem esse recurso, mas não chega nem perto dos recursos que a Universal Audio tem. Você olha aqui essa interface da Focusrite, tem esse botãozinho Air, que adiciona um pouco de agudo, é um recurso exclusivo, extra. Se você olha essa outra interface aqui, ela tem um negócio chamado Loopback da PreSonus, que você consegue gravar virtualmente, sei lá, o som do YouTube ou alguma outra coisa. Então assim, esses recursos são recursos extras, você pode levar em consideração na hora de escolher a sua interface de áudio. E por último, que muita gente acha que é o mais importante e para mim é o menos importante, que é a resolução que ela grava. A grande maioria das interfaces hoje já grava em 192 24 bits. Só que eu nunca gravo em 192, que é muito. Você só vai ter um arquivo gigante, uma sessão muito mais pesada e não vai fazer a diferença. Então hoje em dia o que você precisa é no máximo 2496. O que você não quer é uma interface que grava só em 16 bits 44.1, mas são muito poucas as interfaces que só gravam nessa qualidade. Então a grande maioria vai ser 2496, que na verdade é o padrão, então por isso que tá em último, porque a grande maioria das interfaces vai ter o que você precisa, tá? Só fica de olho se ela não tiver 2496 pelo menos. Então a gente tem 10 pontos. O primeiro ponto seria o número de canais e pré-amplificadores. O segundo ponto, número de saídas. O terceiro ponto seria volume independente, saída de fones e a qualidade dos fones e a qualidade dos amplificadores de fone. Quarto ponto seria a qualidade do pré. O quinto seria suporte, garantia e marca. O sexto seria as conexões, Firewire, USB, Thunderbolt. O sétimo seria o design, os meters, os botões, onde que estão as entradas e saídas. O oitavo seria os softwares inclusos, se tem plugins, se tem DAWs inclusas. O nono seriam os recursos exclusivos, como processamento, botões que dão uma mudada no som. E por último, a resolução, que tem que ser pelo menos 24 bits 96K. Bom, é isso aí. Se você quiser acessar o meu guia completo e dar uma olhada nos equipamentos que eu recomendo, com links
pros lugares mais baratos, inclusive alguns lugares você vai ter cupons de desconto, dá uma acessada no link que eu vou deixar aqui embaixo no meu site, cursão.com.br. Também se inscreve no meu mini curso gratuito. Se você quiser aprender produção musical com o melhor e mais completo curso de produção musical do Brasil, meu curso está em promoção. Eu vou deixar o link para você fazer o meu curso e já são mais de 4.000 alunos formados. Dá uma olhada, todos os testimoniais dos meus alunos e gente famosa aqui. Tem engenheiro de áudio, ganhador de Grammy, falando sobre o meu curso, beatmaker famoso. Já são mais de 12 anos ensinando produção musical online. Já dei aula nas maiores escolas e faculdades do Brasil e do mundo. Então eu tenho uma vida dedicada ao ensino de produção musical, beleza? É isso aí, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa o like que me ajuda demais. Deixa no comentário o que você quer ver no próximo vídeo e como sempre, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.